Bem, vamos dar sequência ao nosso estudo. Na verdade, são apenas duas partes, né? A primeira parte fizemos a semana passada. Estamos tratando de ética e conduta. E a semana passada nós analisamos ética no Antigo Testamento. E hoje nós vamos analisar ética no Novo Testamento. Por que nós separamos Antigo Testamento e Novo Testamento? Porque nós vamos basear a nossa ética e a nossa conduta nas Escrituras, que as Escrituras são a nossa regra de fé e prática, né? A ética, na verdade, vem da palavra ethos, do grego, que significa um conjunto de coisas aceitas moralmente, socialmente e moralmente. E nós então percebemos na semana passada que a ética e a conduta do cristão, ela deve ser baseada no caráter de Deus. E nós vimos no Antigo Testamento os atributos morais de Deus, que são o fundamento da nossa ética, que é santidade, misericórdia, fidelidade, justiça e verdade. E vimos também a semana passada que a santidade, ele é o fundamento maior da ética, né? E fizemos uma pequena definição do que é santidade. Santidade é separar o mal do bem, o errado do certo. Então, baseados nos atributos de Deus, na moral de Deus revelada nas Escrituras, nós temos condição de separar esses elementos. Separar o bem do mal, o certo do errado e assim por diante. Dito isto, hoje nós vamos analisar então ética e conduta da perspectiva do Novo Testamento, tá? Então eu tomei como base a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulos 14 e o começo do capítulo 15. E eu quero convidar os irmãos então para nós analisarmos essa questão. E nós vamos ver três frentes. A primeira é como ser ético com os considerados ou chamados fracos na fé. Eu quero convidar os irmãos para a leitura então aqui de Romanos, capítulo 14, a partir do verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então aqui começa dizendo o seguinte: acolhei aquele que é fragilizado na fé, aquele que tem uma fé fraca. O que é uma fé fraca? Uma fé que ainda não está totalmente fundamentada na rocha. É a pessoa ainda que acredita em algumas crenças, em algumas tradições, em alguns pensamentos, algo que lhe foi ensinado, algo que ele mesmo produziu na mente dele e ele coloca uma certa fé naquilo. Também é considerado fraco na fé aquele que se apega a coisas mínimas, que dá valor a coisas mínimas, né? Jesus chega a dizer aos fariseus que eles coam o mosquito e engolem o camelo. Se preocupam com detalhes, se prendem a coisas pequenas que não têm relevância, não têm importância na vida espiritual, né? Mas diz aqui: acolhei os fracos na fé. Quando fala os fracos na fé, não está falando de pessoas que têm má fé. Está dizendo que essa pessoa é fragilizada na fé. Então é uma pessoa que precisa ser orientada, ensinada para que se fundamente e que cresça. Como se ela fosse enferma. Como se fosse enferma espiritualmente. É uma pessoa que ainda não entendeu a liberdade cristã, a ética cristã, os valores morais cristãos, né? Ainda se prende a coisas como se fosse uma religião cerimonialista, ritualística, fica se apegando a coisas palpáveis para desenvolver a fé. Ela ainda não consegue descansar e confiar totalmente, somente na palavra de Deus, né? Como a autora da carta aos Hebreus fala da fé invisível, do Deus invisível, da fé no Deus invisível, né? No Deus que nós não vemos. O texto continua aqui, vamos ler até o 12, né? Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes.
Ele pega como exemplo aqui? Comida e bebida. Mas aqui, essa ética cristã ela não vai se referir somente ao que comemos e ao que bebemos. Vai se referir à questão moral, da consciência do outro. Ou seja, um cuidado daquele que está mais firmado na fé, de não ferir a consciência do outro. Tá? Então aqui ele diz assim, olha, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Por que ele diz isso? Não é porque a pessoa é vegetariana, porque a pessoa não gosta de carne, não é isso que ele está falando. A pessoa pode ser vegetariana? Pode. A pessoa que não gosta de comer carne pode ficar? Pode. Né? O que ele está dizendo é aquele que acha que é pecado comer carne. Que ele acha que ele vai pecar contra Deus se ele comer carne e tal, né? Então, aí ele se reprime totalmente ao ponto de fazer uma severa dieta alimentar, não por questão de saúde, mas por questão de crer que está pecando se comer, né? Então, por isso que ele fala, um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. E aqui ele vai abordar diretamente a questão da conduta e da ética com essas pessoas. E ele fala, quem come não despreze o que não come. E o que não come, quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem mantém esses fracos na fé em pé, não é o que falamos para eles, mas é o Senhor. Então nós vamos ensinar para eles apenas a palavra do Senhor. Porque aí o Senhor vai manter eles em pé, mas eles vão entender claramente essa doutrina e vão parar de se pressionar, né? De se autoflagelar com preceitos e coisas que a Bíblia não manda. A Bíblia não manda essa abstinência de alimentos, né? Depois vem aqui o verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, quando ele fala aqui, alguns usam esse versículo para dizer que não tem que guardar mais o quarto mandamento, mas não é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que um faz diferença entre dia e dia e outro julga iguais todos os dias, tá? Cada um tem a sua opinião bem definida em sua mente. Ou seja, nós não vamos desprezar aquele que faz diferença de dias e nem o que julga igual todos os dias. Não está falando de não guardar o quarto mandamento, tá? Alguns fazem diferença. Não, o dia do Senhor é um dia santificado para mim. Outros julgam igual todos os dias. Não, para mim todos os dias são dias do Senhor e eu quero buscar santidade em todos os dias. Mas em nenhuma das duas situações está dando uma avó para quebrar o quarto mandamento. Seja um que guarde apenas, que se preocupa em guardar direitinho, vamos supor o domingo, que é o dia do Senhor, seja aquele que considera que todos os dias são do Senhor, mas ele guarda, após 6 dias ele guarda o dia do Senhor, né? Que a igreja guarda o domingo. Deu para entender? Ficou confuso? Poderia pôr também sobre a situação da Semana Santa? Como assim? Comer carne naqueles dias, fazer diferença nesses dias? Então, que nem normalmente os católicos romanos, né? Eles não comem carne na Semana Santa. Eu acho que não deve haver nenhuma censura com relação a isso, né? Ele faz isso por fé, por querer, né? A gente não deve desprezar a pessoa se ela faz isso ou se ela não faz isso. Ele estaria nesse versículo? Eu acho que sim, né? Eu acredito que sim. Ele tem essa fé, mas essa fé não está contrariando a Bíblia. Se ele se preservar, se ele se resguardar de comer carne, ele está fazendo isso pelo Senhor, né? Então nós não vamos julgar esse mérito. E se ele não crê nisso e comer carne todos os dias, porque Deus permite que coma carne, nós também não vamos censurá-lo por isso, tá? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essas coisas não são importantes. Isso daqui
A pessoa é livre para decidir isso, né? Os preceitos morais da fé que são importantes, e não simplesmente comer carne ou não comer carne, né? O que ele está querendo dizer assim, é que a pessoa que ainda está fragilizada na fé, ela ainda se apega a essas coisas, ela se apega a isso. Mas não é isso que é importante, porque ele vai falar aqui mais para frente, nesse mesmo capítulo, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, né? Então ele está desenvolvendo um pensamento, dizendo assim, não fique perseguindo, satirizando ou censurando alguém que se preocupa em comer ou não comer e tal, né? Acolha essas pessoas, né? Porque Deus vai manter ele em pé, então vamos instruindo e fazendo isso. Não fazer diferença entre pessoas, ou como a pessoa vê a guarda do quarto mandamento, não fazer diferença entre as pessoas, mas vamos ensinar, mesmo que ela tenha uma visão errada sobre aquilo, nós vamos ensinar as escrituras para ela sem fazer diferenciação. Tá falando aqui, na verdade, um comportamento ético, né? Ter uma conduta ética com essas pessoas que ainda se apegam a essas coisas. Ficou claro? Depois vem aqui o verso 6, né? Verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E olha só o que ele fala aqui no verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tá? Então, não importa se a pessoa quer comer carne, se a pessoa não quer comer carne, se ela acha que não deve comer, se ela acha que deve comer, isso não deve ser cavalo de batalha, nem motivo de discriminar alguém, de não acolher alguém, ao contrário, né? É motivo de acolher as pessoas e deixar a palavra de Deus, o Espírito Santo agir de acordo com a palavra de Deus, né? Lembrando que existe um erro aí recorrente no meio evangélico, quando as pessoas dizem deixar o Espírito Santo agir, mas não se alimenta da palavra escrita. Isso é um erro, porque a ação do Espírito Santo é em conjunto com a palavra revelada, né? É como a parábola das 10 virgens, é a lâmpada e o azeite, tá? O azeite sozinho, sem a lâmpada, ele vai se esparramar pelo chão, e a lâmpada sem o azeite ela não vai acender. Então a lâmpada é a palavra de Deus, certo? E o azeite é o Espírito Santo. Então a palavra é revelada e o Espírito Santo revela a palavra. Então nós ensinamos a palavra para a pessoa na esperança do Espírito Santo convencer aquela pessoa a respeito da sã doutrina que está na sua santa palavra. Verso 10. Tu porém que julgas teu irmão, e tu porém porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus, né? Isso aqui o apóstolo Paulo ele vem falar isso depois para os filipenses também, né? Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, um dos princípios éticos aqui que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: é não nos preocuparmos se o outro está de ficar questionando como é a fé do outro, como o outro trata a questão da fé. Mas é mais importante nós analisarmos nós mesmos, porque todos nós vamos dar contas ao Senhor, todos nós vamos comparecer, né, ante o tribunal de Deus e prestar contas a Deus. Então, nós podemos observar os outros no sentido de ajudá-los. Poxa, eu percebi que esse irmão aqui está com uma deficiência aqui, vou ensinar essa passagem aqui para ele e dar uma passagem bíblica para ele. Se ele vai aceitar ou não, já não compete a nós, né? Não compete a nós. Agora, não ficar procurando para desprezar. Esse irmão aqui não quero convívio com ele não, porque ele não come carne, ou ele come e eu não como. Isso não deve ser motivo, tá? Agora, como eu falei no começo, a carne e a bebida, que ele vai mencionar aqui também, é só uma ilustração que ele está dando, né? Essa ética é para todos
todo o comportamento humano. Então, como ser ético em nosso julgamento, né? Então, nós vimos como ser ético com os fracos na fé, e agora vamos ver como ser ético em nosso julgamento. Aqui a partir do verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Quando está dizendo aqui, não nos julguemos mais uns aos outros, não quer dizer que não possa julgar quem está ensinando heresia, por exemplo. Não é isso. Quem está ensinando heresia deve ser julgado o que ele está ensinando, né? A palavra de Deus fala, não julgue pela aparência, mas julgue pela sã doutrina. Então, isso não quer dizer, o que está querendo dizer aqui é não julgar pessoas por esses detalhes, por essas coisas. Aquele não come carne, aquele guarda um dia, aquele guarda outro dia, aquele come carne, não esse tipo de coisa. Deu para entender isso aqui? Tá? E depois ele fala assim, né? Tomai o propósito, tome isso como propósito, de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, irmãos, veja em redes sociais, por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que, com fé sincera, acham que não pode comer carne de porco, por exemplo. Né? Eu acho que pode, eu como, dando graças, tudo é aceitável, né, diante de Deus. Mas nós devemos respeitar aquele que acha que é pecado comer. Por que eu vou escandalizar uma pessoa, colocando fotos e coisas, sabendo que fazendo isso por provocação pura? Essas pessoas, né? Não é assim que se convence uma pessoa disso ou daquilo. E outra, nem precisamos convencer as pessoas a respeito disso, né? Isso não é funcional. Nós não devemos fazer nunca o trabalho que é de Deus. Nós nunca devemos fazer o trabalho que é de Deus. Nós ensinamos a palavra. Nós devemos estar preparados para responder qual é a razão da nossa fé. Se alguém vier nos perguntar algo a respeito da Bíblia, a respeito de doutrina e teologia, nós devemos estar preparados para falar, né? E pregamos o Evangelho, pregamos o arrependimento, o Evangelho para as pessoas. Ensinamos a sã doutrina nos nossos cultos, nas nossas reuniões e tudo mais. Agora, não ficamos provocando pessoas, usando de comida ou de bebida para trazer tropeço para as pessoas, para escandalizar pessoas, né? É isso que ele está falando aqui, tá? Então a ética, né, de como deve ser o nosso julgamento. Verso 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo está falando, eu tenho consciência, eu sei, estou persuadido no Senhor, que nenhuma coisa é impura. Nenhuma é. Tá? Então eu citei o exemplo, vamos supor, da carne de porco, por exemplo. Não é impuro, dando graças, tá? Agora, se para alguém é impura, então, se alguém considera que ela é impura, para ele será impura. Ele está querendo dizer o seguinte, se a pessoa crê que aquilo é pecado, e mesmo assim ela faz, ela estará pecando. Mesmo aquilo não sendo impuro em si mesmo. Entenderam? Então, se ela considera que aquilo é pecado, né? Então, por exemplo, se eu jogar a água fora, eu achar que é pecado, e se eu fizer isso, então eu vou estar pecando porque eu acho que é. Mas este ato em si mesmo não é pecado, tá? Então é isso. Verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, veja que ele vem trazendo um pensamento aqui, né? Ele fala não tropeço, escândalo, e agora ele pega algo que é mais ameno, que nós devemos estar preocupados com isso. Para que fazer os outros se entristecerem? Para nós alegarmos algo como minha doutrina é superior, ou eu tenho um conhecimento maior do que o seu. Qual o objetivo de fazer alguém se entristecer por causa disso? Se a pessoa não quer comer a carne, respeitemos isso. Se a pessoa não quer beber o vinho, respeitemos isso, né? Não há necessidade nenhuma de nós entristecermos uma pessoa. Para que fazer isso, né? Então ele diz aqui,
Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Então, se eu for entristecer o meu irmão por qualquer motivo, eu não estou vivendo o amor fraternal. Então, por exemplo, se eu sei que o irmão gosta de sentar em determinada cadeira aqui, é um hábito, ele gosta de sentar, e eu vou propositalmente e tiro aquela cadeira para ele não sentar mais lá, que amor fraternal eu estou vivendo? Não há sentido nisso, né? Não tem problema nenhum. Então, não vamos entristecer as pessoas, tá? Sempre que depender de nós, né? Não vamos entristecer as pessoas, tá? Então ele diz, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, para que tirar a alegria da pessoa? Para que ficar pegando coisas que não têm importância nenhuma? O que vai importar espiritualmente se a pessoa come carne ou se não come? Se ela, né? Isso não vai nada, tá? Você pode considerar, essa pessoa ela está deixando de usufruir de algo, mas isso é a fé dela. Então nós devemos respeitar, tá? Agora, a Bíblia manda não comer? Não manda, né? Nós temos liberdade para comer, dando graças, né? Como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, né? Pela oração é santificado, né? Todo alimento, né? Então essas coisas em si mesmas, elas não são impuras, salvo, é isso que Paulo fala, para aquele que a considera impura. Então se aquele considera impuro e fizer, né? Obviamente ele vai estar pecando. Não seja, verso 16, não seja pois vituperado o vosso bem. Isso aqui é muito interessante, esse versículo, né? Vitupério é algo assim como uma ofensa, uma censura ofensiva, vamos dizer assim, tá? Então, não seja vituperado o vosso bem. O que ele está querendo dizer? Não exponha o bem que há em você, essa ética, essa coisa, para que pessoas ofendam esse seu proceder, esse proceder da igreja, né? Que nem hoje, eu sempre uso muito exemplo de redes sociais, né? Porque redes sociais é a voz a todo mundo, né? Então, aí de repente você fala que você é de determinada comunidade cristã, mas você fica entristecendo alguém, você fica provocando alguém, e você fica expondo essa sua comunidade cristã ao vitupério, né? Porque pessoas vão fazer uma censura ofensiva contra aquilo, né? Então, para que fazer isso? Qual o ganho disso? Isso enriquece o reino de Deus de que maneira? Enfraquecendo pessoas, fazendo alguém perecer na fé, humilhando os mais fracos na fé, trazendo vitupério, ou seja, ofensas para a sua própria... É tipo abrir a porta para que outras pessoas fiquem ofendendo essa sua comunidade cristã, né? E depois do verso 17, ele fala esse versículo que é bem conhecido, né? Mas você vê que ele está dentro de um contexto muito bem estruturado, né? E ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então lembra quando Jesus fala para os fariseus lá em Mateus 23, falou assim, olha, vocês dão o dízimo do cominho, do coentro e da hortelã, mas vocês desprezam os preceitos mais elementares da fé, que é a misericórdia, a compaixão, né? Então é isso que ele está falando. Então não fique se preocupando se a pessoa come carne, se a pessoa toma vinho, se a pessoa não toma vinho, se a pessoa não come carne, se a pessoa considera todos os dias, se a pessoa considera... Não se preocupe com isso, né? Não se preocupe. Claro que a palavra de Deus ela é bem definida nessas coisas, tá? Mas só ensine a palavra sem causar tropeço, sem entristecer pessoas e sem trazer vitupério para a sua comunidade cristã. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Essas coisas são coisas aqui particulares do dia a dia, né? Tá? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E ele completa aqui dizendo o seguinte, completa não que vai continuar, né? Mas esse pensamento, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, veja bem, tem pessoas que falam assim, não, se você está sendo aprovado pelos homens, é porque tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Não, porque mesmo os de fora, eles aprovam o que é certo,
Eles reconhecem, eles podem até não seguir, mas eles reconhecem, falam assim, olha, aquela pessoa pelo menos é coerente com a fé dela, ele procura fazer o certo. E essa pessoa, normalmente, ela tem o respeito até dos de fora, eles reconhecem, né? Então, e quem age dessa forma, cuidando para não entristecer pessoas, para não ser tropeço na vida dos outros, que não se preocupa com essas picuinhas, essas coisinhas menores, né? Que entende que o reino de Deus não é isso, não é coisa material, comida, bebida, não é isso. O reino de Deus são valores morais, há um alto padrão moral, né? É isso que a gente deve se preocupar, né? E quem age dessa forma, né? Como é que diz aqui? Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, o que nós devemos seguir é sempre a paz e procurar edificar, tá? Edificar as pessoas nos verdadeiros valores éticos, morais, de conduta cristã, né? E no amor fraterno. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Então, por exemplo, todas as coisas são limpas, orando, dando graças, certo? Então não destrua a obra. Você convida uma pessoa para jantar na sua casa, serve uma carne para ela, quando a pessoa vai colocar no prato e comer, você fala assim, isso aqui é sacrificado aos ídolos. É mal comer com escândalo, né? Para que fazer isso, né, com uma pessoa, tá? Então, ter um cuidado para ter uma boa postura, uma ética verdadeira com as pessoas, tá? Verso 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, se você vai chamar uma pessoa ali que acha que é errado tomar vinho, você vai tomar vinho na frente dela só para enfraquecer ela, para escandalizar ela. Ela acha que é errado, você vai comer carne só para escandalizar ela. Então não, nós somos livres. Quer tomar um vinho moderadamente? Você pode. Quer comer a carne sem glutonaria? Você pode. Você é livre para isso. Mas é mal fazer isso com escândalo. Isso não é ético, né? Você vai entristecer, enfraquecer pessoas. Pode até afastar pessoas de Deus por causa disso, fazendo um mau uso da sua liberdade. O que ele quer dizer aqui? Quer dizer que a vida do outro é mais importante do que a comida, do que a bebida, do que... Entendeu? Comer e beber eu posso fazer isso em qualquer outro momento. Mas se for para escandalizar agora, se for em amor fraterno, em comunhão, podemos participar juntos, né? Da carne e do vinho. A fé que tens, verso 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Então veja bem, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Então se você acha que é errado comer carne, você não coma, mas não fique exigindo isso dos outros. Se você acha que é errado não usar determinada roupa, não use, mas não fique exigindo isso, e por aí vai. Então a fé que você tem, tenha para ti mesmo. O que é pecado? A Bíblia fala claramente o que é pecado. Se nós observamos aqui constantemente, por exemplo, os 10 mandamentos que fala o que é pecado, né? Ali não tem contestação. Se a Bíblia está dizendo que aquilo é pecado, né? Se matar é pecado, matar é pecado. Se roubar é pecado, roubar é pecado. Se cobiçar é pecado, cobiçar é pecado. Isso a Bíblia está dizendo. Agora, bebida, comida, uma coisa aqui, outra coisa ali, essa fé que você tem para você mesmo. Você crê assim, pratique isso. Não fique exigindo isso do outro, né? Lembrando que nós não somos a regra de fé das pessoas. A Bíblia é a regra de fé de todos nós, tá? E ele fala aqui, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se a própria Bíblia, a revelação de Deus, fala que a pessoa é bem-aventurada, é feliz, porque ela não se condena naquilo que aprova, por que eu vou querer destruir isso nessa pessoa? E impor na cabeça dela que ela tem que ter a fé exatamente igual a minha. Pensar nos mínimos detalhes como eu, né? É isso que a palavra está dizendo, tá? Sabendo, obviamente, com muito discernimento, separar o que realmente é pecado, o que é moral, o que é imoral, né?
A Bíblia fala de elementos morais e imorais. Tudo é contextual, nós estamos estudando apenas questão ética e de conduta, tá? Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, normalmente o que a Bíblia fala, né? Na dúvida não faça, né? Então, se você tem dúvida que aquilo é pecado, se não é, então na dúvida não faça. Se você tem a sua fé e vê que aquilo não é pecado, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se a tua consciência não te condena, bem-aventurados sois. Então nós vimos aqui como ser ético com os fracos na fé, como ser ético em nosso julgamento, e vamos ver como ser ético com Cristo. Como ser ético com Cristo, aqui no capítulo 15 de Romanos, de 1 a 7. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Que interessante, né? A gente vê um festival de pessoas que se sentem fortes e ficam humilhando aqueles que, aos olhos delas, são mais fracos. A Bíblia fala exatamente o contrário. Aquele que de fato é forte, esse é o que menos vai causar tropeço ou entristecer os outros. É o que menos vai fazer isso, porque ele vai zelar para não fazer isso. Não só zelar, ele mesmo não vai se sentir bem fazer isso, porque isso é totalmente contrário ao Espírito que habita nele. Quanto mais amadurecido na fé ele está, menos ele vai ficar pegando coisas para ficar entristecendo os outros, para ficar fazendo cavalo de batalha ou coisas assim. Ele vai ensinar a fé, ele vai pregar as Escrituras, né? Ele vai pregar a palavra, isso ele vai fazer. E ele vai ter a sua conduta, a sua devocional, a sua busca sincera com Deus e tudo mais, seguindo as Escrituras. Mas não vai ficar espizinhando, né? Aqueles considerados mais fracos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. No que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Quando o apóstolo Paulo ele fala aqui, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, obviamente ele está se referindo ao Antigo Testamento. Porque ele era apóstolo e ele estava escrevendo as novas doutrinas da igreja, né? Então, quando ele fala de outrora, ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. E aqui ele diz, né? Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, ou seja, não deve ser desprezado. É por isso que quando nós vamos fazer um estudo como esse que estamos fazendo, né? De ética cristã, a parte mais forte é a primeira, que é aquela que a gente analisa o Antigo Testamento. Porque é lá que estão os atributos de Deus, a moral elevada de Deus, né? O caráter positivo de Deus, que é a base da nossa ética. Tá? Aqui no Novo Testamento é só um complemento de tudo aquilo que, na verdade, a gente viu semana passada, né? Então ele diz aqui, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorificais a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo muito importante. Até uma palavra que Deus tem dado aqui para a nossa igreja aqui, até no sermão de domingo passado, nós não mencionamos essa passagem, mas mencionamos algo assim. Olha só, é sempre o mal, como nós sempre falamos, tirar conclusões de versículos isolados apenas, e tentar fazer doutrina de versículos isolados, né? Então aqui fala assim, olha só, verso 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus.
As pessoas entendem, em geral, não todos, claro, que deve se acolher todo mundo. Até mesmo aquele que vem lançar discórdia e perturbação dentro da igreja. Acha que deve acolher essas pessoas. E as pessoas vêm e fazem um estrago e traz infelicidade, destrói famílias, muitas vezes destrói até ministérios, né? Não é isso que está dizendo aqui. Se você pegar esse versículo isolado, você pode pensar isso. Acolhei-vos uns aos outros, né? Se você pegar esse versículo isolado, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Dá certo temor. Eu sei que aquela pessoa está lançando discórdia na igreja, mas eu tenho que acolher ele como Cristo me acolheu. Não é isso que está dizendo aqui. Se você ler o versículo anterior, você vai ver a concordância em glorificar a Deus. Olha só, verso 6. Para que concordemente e a uma voz, uma concordância aqui, glorifiquei a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, essa concordância aqui do verso 6 é para glorificar a Deus. Como que nós glorificamos a Deus? Com a nossa vida, com as nossas atitudes, não é assim? Com a nossa ética e a nossa conduta. É assim que nós glorificamos a Deus. A pessoa que está lançando discórdia entre irmãos, o livro de Provérbios diz que Deus odeia, Deus abomina essa pessoa. Essa pessoa não deve ser acolhida. Essa pessoa ela deve ser corrigida e ensinada. Se ela se retratar, sim, tá? Mas deve ser acolhida aqueles que concordemente, que estão na mesma concordância, a uma voz, aqueles que estão unidos nesse propósito de glorificar a Deus, de fazer da igreja uma comunidade que glorifica a Deus. E não ficar colocando no meio pessoas que vão causar discórdia, separação, causando tristezas, desarmonia, né? Vamos dizer assim, na casa de Deus, tá? E aí sim ele diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, tá? Então, o objetivo da igreja, o primeiro objetivo da igreja é a glória de Deus. Esse é o primeiro objetivo da igreja. Então, se nós vamos pregar o evangelho, é para a glória de Deus. Se nós vamos acolher pessoas, é para a glória de Deus. Se nós vamos procurar fazer um culto fiel, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, tá? Verso 8. Ficou dúvida aqui? Não? Verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores no teu nome. Alegrai-vos também aos gentios com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Tá? Então essa conduta ética, ela tem os seus parâmetros, ela tem a sua liberdade, mas ela tem os seus parâmetros, ela tem o nível do que é mais importante aqui. O que é mais importante? É mais importante eu pegar firme com o negócio de comer carne e beber vinho, ou de não comer carne e não beber vinho? Ou é mais importante eu não ser tropeço e não entristecer as pessoas? Tá? O que é mais importante aqui? Eu acolher aqueles que querem glorificar a Deus, para que nós façamos uma comunidade que honre a Deus e glorifique a Deus, ou nós nos comportarmos como os de fora, que vão desonrar a Deus dentro da própria casa de Deus, né? E dentro dessa ética, aí sim nós vamos estar glorificando a Cristo, porque ele foi constituído ministro da circuncisão, né? Então os gentios também são chamados à mesa do Senhor e devem ser batizados. Tudo bem até aqui? Então nós vimos aqui que, em geral, né, para a liberdade, nós não devemos nos escravizar nem escravizar a outros. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes
e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, tá? Então, porque em geral, até as pessoas éticas não têm a ética cristã. Se nós olharmos assim para fora, nós vamos ver que existe uma diferença, né, entre pessoas cristãs e não cristãs, até na questão da ética, tá? Então, por que pessoas éticas não têm ética cristã? Voltando lá em Romanos, capítulo 10, verso 3. Romanos, capítulo 10, verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Então, o que acontece? As pessoas que desconhecem as Escrituras, e essas pessoas podem estar fora ou dentro da igreja, elas vão estabelecer a sua própria ética. E é isso que está acontecendo no mundo. É por isso que acontece a inversão moral, a inversão de valores. Porque as pessoas desconhecem a verdadeira sã doutrina, né? Desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça.